Muito bem, turma, vamos seguir com as nossas questões simuladas. Já estamos na questão número 18 do nosso material. Vamos ver. O assunto continua ainda sendo Constituição Federal. Vejamos. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Sobre este assunto, assinale a alternativa errada. Turma, é para a gente marcar o que está errado. A gente já sabe, quando é para marcar o que está errado, nós vamos circular, para a gente não esquecer na hora da prova. Vamos lá. Letra A. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Perfeito, turma, exatamente isso. É um dos artigos da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. A pessoa só pode fazer alguma coisa se tiver lei definindo. Não pode, por exemplo, o presidente da República, o governador, um deputado, um juiz, quem quer que seja, me dar uma ordem se isso não estiver previamente definido em lei. Então, exatamente isso. A letra A está correta, não é o nosso gabarito. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Também, turma. Isso aqui é um inciso importantíssimo da Constituição Federal e que ela foi criada pensando nos acontecimentos advindos da ditadura militar. Durante o período da ditadura militar, pelo menos se tem diversos relatos de pessoas que foram torturadas. E quando foi elaborada a Constituição Federal pelos constituintes, isso foi levado em consideração e foi criado, portanto, um inciso específico tratando desse assunto. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Veja aqui que a ditadura militar ela foi tratada, pelo menos essas questões específicas da ditadura militar foram tratadas aqui nesse inciso da Constituição Federal. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Também é mais um item que está na Constituição Federal. Todo mundo pode se manifestar livremente, desde que não se mantenha anonimato. Ela tem que falar que é ela. Eu sou responsável pelas minhas palavras. Não posso sair por aí falando tudo que eu bem entender e ficar me escondendo. Não, é vedado anonimato. Eu posso me manifestar livremente, desde que eu abra mão do anonimato sobre aquilo que eu estou falando. Letra D. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou a imagem. Também é mais um item que está lá na Constituição Federal. É mais uma garantia do brasileiro. E por último, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação individual. Turma, veja a pegadinha, não é internação individual, é internação coletiva. Essa questão aqui é a cara da Legale. É internação coletiva e não internação individual. Por isso que a alternativa E está errada e é o nosso gabarito da questão. Beleza? Tranquilo, então. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 19 do nosso material. O assunto continua sendo Constituição Federal. Vejamos. De acordo com o artigo 3º da Constituição Federal de 1988, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto. Turma, exceto é a mesma coisa que estivessem procurando aquilo que está errado. Então, vamos também marcar, vamos também aqui ressaltar o exceto. Vejamos. A. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Turma, esse é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Vai conseguir isso? Não se sabe, mas é um objetivo. B. Garantir o desenvolvimento nacional. Ó, turma, garantir o desenvolvimento nacional. É também? É também. Garantir o desenvolvimento nacional é um dos objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil, correto. C, cooperar para a redução do terrorismo e do racismo. Não, turma. Ó, redução do terrorismo e do racismo está relacionado com os objetivos nas relações internacionais do Brasil e não com objetivos fundamentais. Portanto, a alternativa C está errada. E é o nosso gabarito, já que queremos a exceção. Letra D, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Também, turma, isso aqui está correto, é assim que aparece na Constituição Federal. Erradicar a pobreza, algumas bancas colocam reduzir a pobreza. Turma, não é reduzir, é erradicar. Erradicar é eliminar, é acabar com aquilo. Então, erradicar a pobreza, acabar com a pobreza. Pobreza é complicado. Erradicar a pobreza, acabar com ela. E a marginalização. Vai conseguir? Muito difícil, mas é um objetivo. E reduzir as desigualdades sociais. É que sim, é reduzir, não é erradicar. Às vezes o que as bancas fazem? Colocam erradicar no lugar de reduzir e reduzir no lugar de erradicar. E aí confunde a cabeça do candidato. Nós não podemos cair nessa pegadinha. Erradicar a pobreza e erradicar marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Veja, não tem como erradicar, acabar com a desigualdade social no Brasil, é impossível. Mas reduzir, dá para reduzir. Então, se reduz as desigualdades sociais e regionais e se elimina, se acaba com a pobreza e a marginalização. Esse é o objetivo. E promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Perfeito também, turma. É assim que está na Constituição. Veja, não se pode praticar atos preconceituosos, principalmente que origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A gente vê muito falas preconceituosas de pessoas que têm a tal da imunidade parlamentar. E aí nós temos a gente acaba tendo aqui uma certa divergência, porque se diz que é liberada a manifestação do pensamento, pode falar o que bem entende, desde que seja vedado o anonimato, mas ao mesmo tempo, não é permitido práticas preconceituosas. E aí a pessoa vai lá, baseada no seu direito de falar o que bem entende, vai lá e fala que fulano A da raça tal não presta por causa da raça, ou porque o fulano é homossexual, ele não presta. Enfim, já viu isso diversas vezes acontecer, o que é muito triste, o que é muito desanimador. E aí a pessoa diz que ela pode falar que ela bem entende, porque tem um artigo na Constituição Federal que diz que é livre a manifestação do pensamento. E mais do que isso, tem outros que se fazem uso da sua imunidade lá parlamentar, do seu cargo que ocupa, para propagar esses preconceitos. E aí gera toda uma confusão, que eu nem vou entrar nesses detalhes aqui, porque é um assunto que não vai cair na prova, porque ele é muito específico, muito aprofundado. É importante a gente saber que promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação são objetivos fundamentais também da República Federativa do Brasil. Certo, turma? Beleza? Então tá, gabarito letra C. Somente letra C não é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Certo? Beleza, então vamos lá. Questão número 20. Também Constituição Federal. Vamos ver. De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir. 1. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Turma, perfeito. Digamos que em 2019 o réu aqui, que está sendo processado, ele cometeu um crime. Mas em 2021, esse crime foi considerado, esse crime através de outra lei, deixou de ser crime. Por exemplo, digamos que ele foi condenado porque em 2019 essa pessoa transportou 20 quilos de maconha na mochila e foi pego pela polícia. Agora ele está respondendo o processo. Acontece que uma lei de 2021, uma lei atual, diz que
transportar maconha não é crime, ele pode transportar 20, 30 quilos de maconha, não tem problema nenhum mais. Essa lei pode retroagir? Nesse caso, pode, turma, se for para beneficiar o réu, pode. Aquele rapaz que estava carregando 10 quilos de maconha na mochila, ele vai ser inocentado, porque foi criada lei posterior que o beneficiava. Então, essa lei retroagiu. Agora, digamos que esse cara, essa mesma pessoa, ele estava carregando na mochila 10 vidros de colírio para colocar no olho. Atualmente não é crime nenhum carregar colírio. Então, digamos que em 2019 ele estava carregando 20 frascos de colírio na mochila. Viram na mochila dele esses frascos, não aconteceu nada. Mas digamos agora que em 2021 foi criada uma lei que é proibido transportar colírio, não pode. Essa lei vai retroagir em 2019 para prejudicar o réu, para ele ser condenado? Não, turma, porque em 2019 isso não era crime. Veja, a lei só retroage para beneficiar, para favorecer o réu. Beleza? Tranquilo, então. 2. Então, tá correto, né? 2. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. E aí, turma, tá certo? Não tá certo, turma, está errado. Como assim, professor? Eu acabei de ler isso na Constituição Federal e disse que está certo, que constitui crime e o racismo é inafiançável e imprescritível. Turma, essa parte está correta. O problema está aqui, ó. Detenção. Não é detenção, turma, é reclusão. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. É reclusão e não detenção. Pá, professor, na hora da prova eu não vou lembrar. Turma, seguinte, a detenção, ela é mais branda que a reclusão. Por quê? A reclusão, o início da pena de reclusão pode ser A reclusão pode começar no regime aberto, semiaberto e no regime fechado. E a detenção é apenas em regime aberto e semiaberto, e não regime fechado. Então, veja, a diferença de detenção e reclusão é que a reclusão, o regime de reclusão, na reclusão, o regime pode iniciar já com regime fechado. Então, para a prova, saber diferenciar reclusão e detenção. A diferença é essa. Racismo é crime inafiançável, portanto, não se pode pagar fiança se cometeu esse crime, a fiança não salva, e imprescritível, portanto, não tem esse negócio, passou tanto tempo, agora eu estou liberado desse crime. Não, é imprescritível, não vence, o prazo não se perde. E é reclusão e não detenção. Aliás, é reclusão e não detenção. Certo, turma? Então, o item 2 está falso. E o 3. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, com exceção dos militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático. Turma, está errado. Não tem essa de exceção dos militares. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, podendo ser civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático. Não tem essas. Há um grupo de militares, 50 tenentes, 20 capitães, 10 sargentos se reuniram e atentaram contra a ordem constitucional e democrático. Então, o crime deles aqui pode ser pago com fiança. Aliás, pode ser liberado com pagamento de fiança, ou vence o prazo. Não, turma, mesmo sendo militar, esse crime vai ser inafiançável e imprescritível, porque atentou contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático de direito do Brasil. Então, correto apenas o primeiro item, gabarito aqui na questão número 20, letra A. Certinho, turma? Belezinha? Estou vendo aqui o nosso tempo. Podemos continuar. Questão número 21, uma questão de direito administrativo. Veja, nós falamos de direito administrativo, saímos para falar de direito constitucional e agora a gente retoma direito administrativo. É bom a gente dar uma variada. Os atributos caracterizam os atos administrativos.
de forma que decorrem do regime de direito público ao qual se submetem. Trata-se, portanto, do pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo. Em última instância, é a razão que justifica a prática do ato. O texto apresentado está relacionado a qual elemento? Finalidade, tipicidade, discricionariedade, competência ou motivo. Veja, turma, não é uma questão difícil. Se a gente ler um pouquinho que seja sobre os atributos do ato administrativo, nós vamos responder isso com certa facilidade. Porque o que foi dito aqui? Trata-se do pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo. E é a razão que justifica a prática do ato. Turma, razão, razão, pressuposto do fato, fundamento, tudo isso é motivo. Eu tenho que ter um motivo para praticar um ato. Esse ato, portanto, essa razão é o motivo. Gabarito letra E, fica bem claro. A finalidade é sempre o bem na sociedade. A finalidade é sempre o bem coletivo, satisfazer a sociedade. Tipicidade não é nem atributo. Aliás, tipicidade não é nem elemento, é atributo. Nós vamos ver esse assunto no aulão também. Discricionariedade. Discricionariedade é quando o agente ele tem uma margem de liberdade para atuar. Ele pode, dentro da lei, optar por A, B ou C de alternativas. Isso é o poder discricionário, também não tem relação. E a competência é o elemento que define quem está em condições, quem pode, perante a lei, praticar tal ato, quem é competente. É o presidente, é o diretor, é o gerente, enfim, competência se relaciona com a pessoa que possui um cargo, e se aquele cargo está de acordo com aquela função, se ele é competente para aquilo. Certo, turma? Gabarito, portanto, aqui letra E, motivo. Vamos seguir, tem mais coisas ainda. Temos 40 questões. Questão número 22. Direito administrativo também. De acordo com o direito administrativo brasileiro, a administração pública, em alguns casos, pode atuar sozinha, inclusive mediante coação, sem a necessidade de consentimento do Poder Judiciário. O texto se refere à prerrogativa de A. Presunção de legitimidade. B. Princípio da autotutela. C. Princípio da hierarquia. D. Autoexecutoriedade. Ou E. Razoabilidade. Turma, o que nós temos aqui? Nós temos um caso aqui, um exemplo ou uma explicação de uma situação em que a administração pública pode agir sem pedir autorização a um juiz, ao Poder Judiciário. A administração pública age por conta. Por exemplo, a polícia percebe que um delinquente está cometendo um assalto. E o que ela faz? Ela evita aquele assalto, ela prende aquele cidadão. Ela não vai pedir, a administração pública, o policial, não vai pedir autorização para um juiz para poder prender. Não, ele tem que agir de imediato, porque aquilo ali é um problema grave, algo que está ocorrendo, está prejudicando uma pessoa. Então, o que acontece quando nós temos esse tipo de situação? A administração pública, aquele policial, ele está fazendo uso da autoexecutoriedade, a letra D. Ele está agindo de forma autônoma. Ele auto-executando uma atividade porque é uma prerrogativa que a própria lei lhe confere. Assim como a administração pública também pode, em alguns casos, fiscalizar um estabelecimento, pode aplicar multas, pode parar o trânsito, enfim, há diversos fatores existentes que estão relacionados à autoexecutoriedade. Aqui nós tivemos um caso apresentado. Gabarito letra A. E, professor, presunção de legitimidade, o que é isso? Presunção de legitimidade parte do princípio de que, até que se prove o contrário, os atos praticados pela administração pública são verdadeiros e possuem boa-fé. É isso. Princípio da autotutela. A própria administração pode rever os seus atos. Princípio da hierarquia. Há uma organização administrativa em que existem subordinados e existem autoridades, ou existem pessoas que devem
obediência às outras e outras que possuem autoridades em relação àquelas que estão subordinadas. É hierarquia. Também funciona na administração pública. É necessário que se tenha o princípio da hierarquia para que o serviço possa funcionar. E, por último, razoabilidade. Razoabilidade nem é uma prerrogativa da administração pública. Razoabilidade é um equilíbrio. Por exemplo, se alguém cometeu uma infração leve, eu não posso puni-la com uma... Não posso utilizar uma punição grave para um ato que é leve. Por exemplo, alguém chegou 15 minutos atrasado no serviço e eu, como chefe dele, vou demiti-lo. Vou demiti-lo por um atraso de 15 minutos. Veja, tem que ter razoabilidade. Se a pessoa se atrasou por 15 minutos, o que eu posso fazer é conversar, tentar entender o motivo daquele atraso, mas não o demitir, porque fica totalmente fora de propósito. Imagina, não tem razoabilidade nenhuma, uma punição desse tipo. Muitos chamam razoabilidade também de proporcionalidade. Tem uma relação muito próxima. Alguns autores, inclusive, colocam o razoabilidade barra proporcionalidade, como se tratasse do mesmo tema. Certo, turma? Então, aqui o nosso gabarito é letra D, autoexecutoriedade. Vamos seguindo. Questão número 23, também de direito administrativo. É a faculdade punitiva interna da administração e só abrange as infrações relacionadas com o serviço. O excerto acima se refere a qual poder administrativo? Letra A, poder disciplinar. Letra B, poder vinculado. Letra C, poder regulamentar. D, poder discricionário. Letra E, poder de polícia. Veja, turma, é uma questão que trata de poderes administrativos. E o que nós temos aqui? Nós temos um caso em que se trata, faculdade punitiva, mas é punitiva interna, portanto, é uma punição ao servidor público. É uma punição para quem está exercendo uma atividade pública. Não é uma punição a alguém que é externo, não é uma punição, por exemplo, para quem não está cumprindo normas de trânsito. É diferente. Nesse caso aqui, faculdade punitiva interna da administração, nós temos nesse caso o poder disciplinar, que vem, lógico, de disciplina, letra A. Nós só temos poder disciplinar quando se tratar de infrações internas no próprio serviço, quando se tratar de um próprio servidor público, certo? Em outros casos, aqui nós temos o poder de polícia para coibir as atividades. Não existe poder de polícia no âmbito interno, é externo. Então, letra A, o gabarito. Questão número 24 do nosso material. Vamos ver. Assunto ainda direito administrativo. A emenda constitucional, número 19 de 1998, introduziu o princípio que buscava garantir uma maior qualidade no serviço prestado. Tal princípio preconiza a obtenção de um máximo de resultados com o mínimo de recursos. Marca a alternativa que apresenta este princípio. A, eficiência. B, eficácia. C, efetividade. Letra D, motivação. Ou letra E, gestão de resultados. Turma, emenda constitucional número 19 de 1998. É a emenda constitucional que foi elaborada pelo ministro, na época, Bresser Pereira. Era uma ideia de tornar o serviço público mais qualificado, menos burocrático, buscando mais resultados para a sociedade e menos atraso, menos demora, menos complicações para quem busca um atendimento público. Essa foi a emenda constitucional de 1998 que teve esse objetivo. Não só esse, diversos objetivos, mas o principal foi esse. E o que ficou caracterizado nessa emenda constitucional de 1998? Ficou caracterizado para as pessoas a inclusão de mais um princípio na administração pública. Nós temos hoje o que a gente chama de LIMP, que é o princípio da legalidade, não vou escrever tudo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. E por último agora não, mas o que chegou depois foi a eficiência, que está aqui na letra A.
Eficiência é o quinto princípio explícito da Constituição Federal. Eficiência, lembre sempre do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência surgiu depois, da Constituição Federal de 88, e a eficiência surgiu 10 anos depois como um princípio, em 1998, através da emenda constitucional número 19, certo, turma? Então, eficiência é também um princípio e surgiu em 1998. Foi colocado no mesmo nível, no mesmo peso de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Beleza? Ó, eficácia, efetividade, motivação, gestão de resultados, nada disso. É eficiência. Questão número 25. Direito administrativo. Trata-se do preceito fundamental do ordenamento jurídico que impõe à administração pública o dever de tratamento igual a administrados que se encontram em situação equivalente. O texto se refere ao princípio da finalidade, proporcionalidade, isonomia, razoabilidade ou eficiência. Turma, o que foi dito aqui? Ó? Tratamento igual a administrados que se encontram em situação equivalente. Turma, eu poderia utilizar aqui o termo igualdade? Até poderia, mas o mais de acordo com isso é isonomia, porque a isonomia não diz que é todo mundo igual. Diz o seguinte, pessoas no mesmo nível de igualdade vão ter o mesmo tratamento. Daí, por exemplo, um caso clássico que a gente utiliza aqui, que são as cotas. Cotas, por exemplo, cotas em universidades para pessoas de baixa renda. Daí, digamos assim, ó, universidade pública separa 10, 15, 20, 30% das vagas para quem é oriundo da escola pública e que tem uma renda X, uma renda baixa no valor, sei lá, de 3 salários mínimos por pessoa da família, ou menos. Eu não sei atualmente como é que são as regras, mas é só para dar o exemplo. Então, todas as pessoas que se encontram naquele mesmo nível vão disputar as vagas. Ah, professor, é aquele que estudou em escola particular e que tem uma renda familiar maior. Ele é uma da situação classe média, a renda familiar dele é de 20 salários mínimos. Ele entra? Não, ele não entra, ele não está dentro dessa cota. Então, veja, a isonomia está tratando de pessoas que têm a mesma situação, têm a mesma característica. Pode mudar um pouquinho, mas eles se encontram numa situação muito semelhante. Então, isso é o princípio da isonomia. Se estivéssemos falando de igualdade, daí eu teria colocado na mesma situação que ganha 20 salários, com aquele que a família ganha um salário, e eles vão correr pelaquela mesma vaga. Isonomia não, isonomia coloca as pessoas na mesma situação disputando a mesma coisa. Certo, turma? Entendido? Isso é isonomia, portanto o nosso gabarito aqui é letra C. Certinho? Tranquilo? Então vamos adiante. Agora vamos trocar de assunto. Nós vamos falar de receita e despesa. Nós vamos tratar agora de administração financeira orçamentária, receita e despesa e tudo isso que aparece no nosso edital. Vamos lá. De acordo com a Lei 101 do ano 2000, a Lei 101 do ano 2000 é a Lei de Responsabilidade Fiscal, turma, a LRF, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa, espaço, derivada de, espaço, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a, espaço, exercícios. Letra A, corrente, decreto 1. B, de capital, decreto 2. Corrente, lei 2. De capital, portaria 1. Corrente, portaria 1. Turma, esse aqui é um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal que trata do assunto despesa. Precisamos saber para a prova esse assunto. Pode cair, pode não cair, mas eu já vi muitas questões alegarem e cobrarem e esse conhecimento aqui desse artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal e que o edital era exatamente igual a esse que nós temos. Então, vamos prestar atenção. Quem ainda não leu a LRF na íntegra, eu peço para dar uma lida e também na Lei 4.320 tentar ler principalmente esses tópicos que falam de receita e despesa, certo? Então, ó,
Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa. Turma, se for considerada de caráter obrigatória de caráter continuado, só pode ser despesa corrente, não é de capital, é corrente. Um exemplo que eu posso dar é o aumento de salário de servidor público. Veja, ela é de caráter continuado. Então, ela é corrente, porque não é um capital que está sendo adquirido. É uma despesa com salários, que é a despesa corrente. Isso nós vamos ver de maneira mais aprofundada também no nosso aulão. Derivada de... Ó, o que está sendo... Quais opções? Vamos eliminar o que já não é. A B e a D. Decreto, lei ou portaria. Turma, é derivado de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo. Então, a letra C, por enquanto. Que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a... Turma, 2 exercícios, não é 3, não é 1, são 2 exercícios. Então, o nosso gabarito aqui é letra C. Veja, tem que ser 2 para eu considerar obrigatória de caráter continuado, a despesa tem que ser corrente, não pode ser de capital. Tem que derivar de lei, se não for lei, medida provisória. Se não for medida provisória, um ato administrativo normativo, mas não pode ser decreto nem portaria. E que fixe para o ente obrigação legal de execução por um período superior a 2 anos. Não é superior a 3 e nenhum. Período superior a 2 anos, que nem está na letra C. Então, nosso gabarito, letra C. Questão muito boa essa. Bem boa para a gente praticar e que tem uma possibilidade boa de aparecer na prova. Questão número 27. Vamos ver. Vamos ver o que a gente tem na questão número 27. De acordo com a lei número 101 do ano 2000, também a lei RF, a operação de crédito por antecipação de receita, aqui nós temos operação de crédito por aro, destina-se a atender a insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências. Turma, vamos ler e já responder. Primeira coisa, operação de crédito por antecipação de receita. Portanto, eu pego o dinheiro no período atual que o prazo certo seria daqui a 3, 4, 5 meses. Então, eu coloco no tempo presente uma receita que seria no final do ano, talvez no meio do ano, daqui a 2 meses. Então, operação de crédito por antecipação de receita. Quando, destina-se a atender a insuficiência de caixa e deve cumprir as exigências. Então, para eu poder utilizar a operação de crédito por antecipação de receita, quais as exigências que eu tenho que cumprir? 1. Realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. Perfeito, turma. A partir do dia 10 de janeiro, o órgão já pode utilizar operações de crédito por antecipação de receita. Perfeito. Deverá ser liquidada com juros e outros encargos incidentes até o dia 31 de dezembro de cada ano. Errado, turma, até o dia 10 de dezembro. Não pode ficar para o final do ano, até o dia 10 de dezembro, isso tem que estar liquidado. Tem que estar liquidado, ou seja, pago com seus juros e qualquer encargo advindo. Então, aqui, falso. Item 3. Se não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente pré-fixada ou indexada à taxa básica financeira ou a que vier a substituir. Ou seja, tem que se definir uma taxa ou utilizar a taxa Selic, que é essa aqui, a taxa básica financeira. Então, perfeito, está correto e gabarito, portanto, D. 1 e 3 estão corretas. Certinho, turma? Vamos fazer mais. Dá tempo ainda. De acordo com a Lei 4.320, importantíssima essa lei também, pessoal. Vamos ler a Lei 4.320 para a prova. De acordo com a Lei 4.320 de 1964, assinale a alternativa correta. Vamos ver. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição e que serão consignadas dotações próprias. Perfeito, turma. É assim que está na Lei 4.320.
320, ó, unidade orçamentária. Eu tenho lá diversos setores, diversos departamentos que atuam de maneira conjunta. Então, o agrupamento dos serviços desses departamentos constitui uma unidade orçamentária. E é para essa unidade orçamentária que serão consignadas dotações. Dotações são valores, rubricas, para que sejam gastos executados durante o ano. Perfeito, está corretíssimo. Letra B. Na lei de orçamento, a discriminação na despesa far-se-á no mínimo por categoria econômica. Não, no mínimo por elementos. Isso também está na lei 4.320. Letra C. Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o de duração superior a 1 ano. Não, turma, superior a 2 anos. C também está errada. Letra D. O pagamento de inativos, pensionistas, salário família, abono familiar, são gastos classificados como despesas de custeio. Não, despesa de pessoal. Errado também. Letra E. Equipamentos e instalações são despesas de capital classificadas como inversões financeiras. Não, turma, são investimentos. Isso aqui também a gente vai ver no aulão, mas só para a gente ter uma base, não é inversão financeira. Embora inversão financeira seja uma despesa de capital, ela não está relacionada com equipamento de instalações. Esses termos aqui, equipamento de instalações, se relacionam com investimentos. Beleza? Então, gabarito letra A, turma. Letra A é o nosso gabarito. Questão número 29, questão ainda sobre AFO, receita e despesa. Assinale a alternativa que apresenta uma receita de capital. Letra A, receita de tributos. B, receita de serviços. C, alienação de bens. D, receitas industriais ou letra E, transferências correntes. Turma, receita de capital. Receita de capital, nós temos investimentos, alienações de bens e inversões financeiras. Então, gabarito aqui, ó, letra C. Receitas de tributos, receitas de serviços, receitas industriais, transferências correntes, são todas elas receitas correntes. Eu tenho um macete muito bom que eu vou deixar para o aulão. Que um diz o seguinte: opera ali amor para receita de capital, que eu explico depois, e também nós temos um outro macete, que daí é para as receitas correntes, mas que eu vou falar sobre ela no aulão. Então, essa aqui a gente resolve aqui fácil, gabarito letra C. Tranquilo, então. Questão número 30, vamos lá. Ainda sobre receita e despesa. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias. O crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativas a tributos e respectivos adicionais e multas, é chamado de A. Dívida passiva tributária. B, dívida ativa não tributária. Letra C, restos a pagar. Letra D, dívida passiva sobre impostos e taxas. Letra E, dívida ativa tributária. Turma, olha o que foi dito aqui, ó. Créditos da Fazenda Pública de natureza tributária e não tributária serão escriturados como receita do exercício que forem arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias. Até que a gente não tem resposta, é só uma explicação, é só uma introdução da questão. Agora sim, ó. O crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, é chamado de... Aí, turma, nós temos como descobrir. Nesse caso aqui, como se trata de crédito da Fazenda Pública, é onde é organizado e gerido o dinheiro público, Fazenda Pública, do órgão. Ó. Proveniente de obrigação legal, desde que seja relativo a tributos e adicionais sobre os tributos e também multas, isso tudo é dívida ativa tributária. Letra E, isso também está lá na lei 4.320 e também na lei de responsabilidade fiscal e também no manual técnico orçamentário. Portanto, gabarito, turma, letra E. Certinho? Certinho. Nós vamos parar aqui e no próximo vídeo nós fechamos as 10 questões que faltam para a gente finalizar, para a gente completar as 40. Então, agradeço a companhia de vocês nesse vídeo e os aguardo no nosso próximo. Um abraço e até mais.